Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 12. Evangelho de Marcos, capítulo 12, a partir do verso 13. Marcos, capítulo 12, a partir do verso 13. Amém? A palavra de Deus nos diz assim: E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhasse em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos? Mas Jesus, percebendo-lhe a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles lhe trouxeram. Perguntou-lhes: De quem é esta efígie? Que esta imagem e inscrição? Responderam: De César. Disse-lhes então Jesus: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muito se admiraram dele. Amém? Que Deus, em sua graça, me capacite a expressar a palavra de Deus nessa noite. Amém? Estamos a 7 dias das eleições. No próximo domingo, dia 2 de outubro, votaremos para presidente, o mais alto cargo executivo do nosso país. Votaremos também para governador do nosso estado, o estado de São Paulo. Nessa eleição, votaremos para um senador somente, um deputado federal, um deputado estadual. Espero que você esteja se planejando para cumprir o dever do voto. Espero que você esteja se planejando para isso. Pois votar é um dos deveres que temos como cidadãos que somos. Temos muitos outros deveres, muitos outros. E diante de uma pergunta feita a Jesus, encontrada nos evangelhos de Marcos, de Mateus e de Lucas, pois essa passagem ela se encontra nos 3 evangelhos. A partir de uma pergunta feita a Jesus e também uma resposta dada por ele, nós nessa noite refletiremos sobre o dever do cristão diante do estado que fazemos parte. E o nosso dever perante Deus, Seguindo o ensinamento de Jesus, o cristão dedica a sua vida integralmente a Deus e cumpre os seus deveres perante o estado. Esse é o resumo da nossa conversa, da nossa meditação nessa noite. Seguindo os ensinamentos de Jesus, o cristão dedica a sua vida integralmente a Deus e cumpre seus deveres perante o Estado. No verso 13, nós encontramos aqui a afirmação de que alguns fariseus e alguns herodianos, e esses herodianos eram pessoas que apoiavam Herodes, eles foram até Jesus para de alguma maneira apanhar Jesus ali na resposta àquela pergunta. Quando lemos o Evangelho, nós observamos que Jesus foi muito perseguido pelos líderes de sua época, tanto líderes religiosos como líderes políticos.
Jesus foi perseguido pela sua mensagem, Jesus foi perseguido pela sua atitude, pelo confrontamento duro contra os líderes religiosos e também contra os líderes políticos. Jesus incomodou os líderes de sua época, tanto aqueles que tinham responsabilidades cíveis mediante a sociedade, como aqueles que tinham a responsabilidade de zelar pela palavra e pelo ensino da fé. E nesta passagem aqui nós encontramos dois grupos, a união de dois grupos que não tinham a mesma natureza e que não tinham o mesmo objetivo. Os fariseus eram líderes religiosos, que se opunham a governos estrangeiros. Já os herodianos, eles eram apoiadores do governo romano, ou seja, eles eram apoiadores do governo estrangeiro, exercido por Roma, sobre o povo de Israel, o povo judeu. No capítulo 22, do verso 15, no Evangelho de Mateus, onde também essa história é narrada, Mateus descreve assim: então os fariseus se reuniram para tramar um modo de levar Jesus a dizer algo que desse motivo para o prenderem. Enviaram alguns de seus discípulos junto com os partidários de Herodes para se encontrarem com ele. Nós vemos aqui a união de inimigos, nós vemos a união de pessoas que não tinham o mesmo pensamento, mas eles se uniram contra Jesus. Prender Jesus foi o objetivo da união desses dois grupos. Atentar contra a integridade de Jesus foi o objetivo desses dois grupos. Criaram uma ocasião juntos para questioná-lo, pois esperavam que a sua resposta possibilitasse a prisão realizada pelo governo romano. Perceba aqui que dois grupos que tinham objetivos completamente diferentes, eles estão unidos contra Jesus. A religião e a política arquitetaram um plano e colocaram em prática, questionando Jesus sobre a responsabilidade de pagar impostos para o governo romano. Vamos continuar lendo o texto. Verso 14, chegando disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro. Olha só o que eles estão dizendo para Jesus. E não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não é? Devemos ou não devemos? E o que chama a atenção aqui, quando lemos essa passagem, é a forma com que Jesus foi abordado pelos líderes religiosos. Como Jesus foi abordado pelos apoiadores do governo romano. Observe que o caráter de Jesus foi elogiado. Mestre, sabemos como o Senhor é honesto. Eles chegam e abordam Jesus elogiando a Jesus. Eles elogiam a Jesus evidenciando duplamente a sua justiça. É imparcial e não demonstra favoritismo. Eles elogiam Jesus, afirmando ser verdade a mensagem de Jesus, porque eles descrevem a mensagem de Jesus como mensagem da parte de Deus. Ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. E nós vemos esses homens usando de falsidade com Jesus. Não deixe de perceber isso. Eles estão usando de falsidade com Jesus, porque se esses dois grupos pensassem a respeito de Jesus, como eles introduziram a pergunta, certamente eles nem estariam ali. Se eles pensassem de fato isso que eles declararam sobre Jesus, eles não estariam ali procurando uma forma de atentar contra a integridade de Jesus. Eles abordaram Jesus falsamente, o elogiando para ganharem a sua atenção, para ganharem o coração, a fim de concretizarem o plano contra a pessoa de Jesus. E nós vemos essa hipocrisia, essa falsidade,
resposta de Jesus no verso 15, quando ele diz: Jesus percebeu deles e disse: por que vocês tentam me apanhar numa armadilha? A reação de Jesus ao dar a resposta aos questionamentos que ele recebeu confirma que a abordagem desses dois grupos foi uma abordagem falsa contra Jesus. Eles não criam que Jesus de fato declarava a mensagem, o caminho da verdade da parte de Deus. Eles não criam que Jesus era justo a ponto de não ter favoritismo e não agir a favor de uns a outros. De fato, eles não criam na honestidade e na veracidade de Jesus, porque senão eles não estariam ali atentando contra a vida de Jesus. Esse objetivo fez com que esses homens apresentassem uma pergunta maliciosa para Jesus, porque a pergunta era justamente para colocar Jesus à prova e para colocar Jesus numa situação difícil, com que a sua resposta pudesse então o prejudicar mediante ao governo romano. É lícito pagar tributo? É lícito pagar imposto a César ou não? Devemos ou não devemos? A intenção das pessoas que perguntaram sobre o dever, sobre a obrigação ou até a responsabilidade de pagar impostos, era atentar contra a vida de Jesus, era pegar a resposta de Jesus e usar para que Jesus fosse preso. César era um título dado ao governador. O César era a própria expressão do governo romano, pois o César tinha o seu nome e a sua imagem gravado nas moedas que circulavam pelo império. Se opor a César seria o mesmo que se opor ao governo romano naquela província. É daí que nós começamos a entender a razão dessa pergunta realizada pelos fariseus e pelos herodianos. Mas Jesus respondeu assim: por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu veja. E eles lhes trouxeram. Perguntou-lhes: de quem é esta imagem e inscrição? Responderam: de César. Ao perguntar sobre o dever de pagar impostos, eles apresentaram um assunto sensível à sociedade, porque pagar imposto é um assunto sensível à sociedade, seja em qual era for. Seja em qual era for. Pagar imposto. Mas essa pergunta, esse questionamento dos líderes religiosos não foi para buscar mais justiça social, não foi para promover a diminuição da carga tributária, da carga de impostos. Não foi para promover uma discussão legítima na sociedade, mediante aquilo que o governo romano impunha sobre o povo. Não foi esse o objetivo da pergunta. O objetivo único da pergunta era provar Jesus, era colocar Jesus em uma situação difícil, de forma que ele pudesse ser preso por isso. E Jesus dá uma resposta surpreendente. Jesus dá uma resposta surpreendente. Disse-lhe Jesus: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E de fato é uma pergunta, uma resposta surpreendente, porque entre aqueles que ouviram, muitos se admiraram de ouvir isso de Jesus. Diante de uma pergunta maliciosa, diante de uma pergunta maldosa, Jesus respondeu de uma forma surpreendente. Os seus ouvintes ficaram muito admirados. A resposta de Jesus estabeleceu um princípio para o homem de responsabilidade perante Deus e dos seus deveres diante do governo civil. As palavras de Jesus aqui nesta resposta estabelecem um princípio que rege até hoje e que é vivido e praticado até hoje. As palavras de Jesus encontradas nesta resposta afirmaram ao mesmo tempo os direitos do Estado como a liberdade de consciência. Ouça isso novamente.
As palavras de Jesus encontradas nesta resposta afirmaram ao mesmo tempo os direitos do Estado e a liberdade de consciência. E essa citação está no comentário do Novo Testamento de Marcos, do Barclay. Todo homem tem o dever de entregar a Deus o que é somente de Deus e entregar ao Estado o que é direito do Estado. As pessoas que questionaram a Jesus, seus ouvintes e o povo que era governado por Roma, precisavam cumprir o dever de pagar os seus impostos e, semelhantemente, cultivarem uma vida de devoção a Deus. Uma vida de devoção a Deus. É impressionante ver o quanto Jesus incomodou os líderes políticos e os líderes religiosos. Afinal, inimigos se uniram contra a pessoa de Jesus. Inimigos arquitetaram contra Jesus. A palavra de Deus, irmãos, continua sendo a melhor resposta para as perguntas maliciosas, para as perguntas maldosas que nós encontraremos na nossa caminhada de fé. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é a melhor resposta para algumas perguntas com segundas intenções que ouviremos na nossa jornada de fé. Pessoas que discordam entre si, pessoas que não comungam e não entendem dos mesmos assuntos ou que não pensam da mesma maneira, em algum momento elas se unirão para questionar a nossa fé na pessoa de Cristo Jesus. Pessoas que têm ideologias contrárias, partidos contrários, mas que em algum momento elas se unem. E elas se unem para questionar a fé e para questionar a pessoa de Cristo. Diferentemente daqueles que falaram falsamente sobre Jesus, afirmando o que não acreditam sobre ele, com o objetivo de enganar os seus ouvintes, porque foi isso que aconteceu. Aquelas pessoas não acreditavam que Jesus era aquilo que elas declararam, elas falaram apenas para promover engano. Mas diferente dessas pessoas, nós, cristãos, cremos na palavra, cremos nos ensinamentos de Jesus e buscamos agir como ele agiu. Jesus é para a igreja, Jesus é para nós o mestre, Jesus é para nós a igreja o Senhor honesto, ele é a verdade. Jesus é para nós imparcial e não demonstra favoritismo. Jesus é pleno em justiça. E Jesus ensina, sim, o caminho de Deus de acordo com a verdade. Aquelas pessoas falaram verdades sobre Jesus, mas verdades que elas não acreditavam. Nós, sim, acreditamos nisso. Acreditamos nessa verdade. Nós somos aqueles que ouvem as respostas e ensinamentos de Jesus. Nós somos aqueles que estão com os ouvidos atentos para ouvir os ensinamentos de Jesus e imediatamente colocar em prática. E imediatamente se empenhar para praticar os ensinamentos de Jesus, pois as palavras de Jesus são as palavras de salvação. Pois as palavras de Jesus são as palavras de vida eterna. Como vemos no Evangelho de João, capítulo 6, verso 68. O Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Nós somos aqueles que precisam ouvir e se dedicar em aprender a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus, em observar como Jesus agiu e buscar ser como Ele é. Porque Ele é o mestre da nossa vida. Ele é o mestre da nossa vida. O tipo de governo no tempo de Jesus, o tipo de governo do tempo que Jesus viveu, é diferente do nosso governo aqui no Brasil. É diferente. Nós não vivemos debaixo do domínio de Roma ou de qualquer outra nação. O Brasil, nós somos uma nação soberana e independente. Mesmo diante desta diferença, é possível estabelecer uma relação com o cenário que nós encontramos
nesta passagem. Pois vivemos em sociedade, como eles viviam. Vivemos regido por leis, como eles viviam. Temos o Estado democrático do direito, dirigindo as nossas leis, estabelecendo direitos e também requerendo deveres dos cidadãos que constituem a nação chamada Brasil. E esses cidadãos somos nós. E eu estabeleço essa relação aqui, porque nós precisamos pensar sobre o que foi perguntado e como isso impacta a nossa vida. Qual a nossa relação com o César do nosso tempo? Qual a relação e como você enxerga os deveres? Porque nós temos deveres perante o nosso governo. Nós temos deveres perante o nosso país. Se temos deveres, que é um fato, podemos expandir a reflexão sobre a pergunta de Jesus. É permitido pagar impostos ao nosso governo? Devemos ou não cumprir os nossos deveres como cidadãos? E esta resposta, a resposta a esta pergunta continua sendo a mesma. Porque Cristo ali estabeleceu algo que é eterno, ele estabeleceu um princípio. A resposta continua sendo a mesma: dê a César o que é de César, entregue ao governo que é direito dele, pague ao governo o que é direito dele, pois é seu dever fazer isso. E como cristãos, precisamos cumprir os nossos deveres diante do Estado. Como cristão, precisamos assumir as nossas responsabilidades e cumprir com cada um dos nossos deveres, como cidadão que somos do nosso amado país chamado Brasil. Deus, em sua soberania, nos fez nascer aqui no Brasil. Deus, em sua soberania, me fez nascer no Brasil, fez nascer você no Brasil. Talvez você não nasceu aqui, mas você vive aqui. E Deus, em sua soberania, concedeu que você viva aqui. Diante dessa realidade, de que nós estamos vivendo no Brasil, devemos cumprir as leis que regem a nossa nação. Cumprir as leis que regem a nossa nação. Nós não devemos nos preocupar com perseguição. Nós não devemos nos preocupar com as pessoas virem atrás de nós. Por quê? Porque se nós cumprirmos a nossa parte, nós não temos por que nos preocupar. E Paulo relata isso aos Romanos, no capítulo 13, verso 3, quando ele diz: pois as autoridades não causam temor naqueles que fazem o que é certo. Não tem por que temer as autoridades, não tem por que temer o governo, porque para quem faz o que é certo, o governo não causa preocupação alguma, mas sim nos que fazem o que é errado. Você deseja viver livremente do medo das autoridades? Faça o que é certo e elas o honrarão. Nós não temos por que temer quem será o próximo presidente, quem será o próximo governador, ou temer a possível renovação que vai haver na Câmara dos Deputados ou no Senado, que talvez entre pessoas com um pensamento diferente do nosso. Por quê? Porque se nós cumprirmos a nossa parte, se nós fazermos o que é certo diante do Senhor, diante do Estado, se nós entregarmos ao governo aquilo que é de direito do governo, porque nós vamos nos preocupar se nós estamos dando ao governo o que é do governo, dando a César o que é de César. E Paulo deixa claro isso também, dizendo que aquele que faz o que é certo não deve se preocupar com o governo e com as autoridades. Pelo contrário, aqueles que fazem o que é certo até serão honrados, receberão honra da parte do governo. Independente do tipo de governo, não existirá razões para temermos o Estado, se cumprirmos com cada um dos nossos deveres.
pagar os nossos impostos, cumprir a lei, observar a lei, votar, ser um cidadão exemplar, é o correto a se fazer. É um princípio estabelecido pela palavra. Jesus não foi um revolucionário social, apesar de ter revolucionado socialmente, a revolução não foi a sua arma. Porque aqui ele respondeu de uma maneira que os planos daqueles homens foram completamente frustrados. Os homens perguntaram, atentando contra a integridade de Jesus, querendo que Jesus respondesse de uma forma que ele pudesse ser preso. Mas Jesus respondeu de uma forma que ele estabeleceu um princípio e ainda frustrou por completo o plano daqueles homens. A ponto daqueles homens se admirarem com Jesus. Fala, não teve jeito. Perdemos mais uma. Essa resposta não teve jeito. Nós não teremos como prender ele. Vamos tentar uma próxima. Que é mais ou menos o que eles fizeram de fato. Os direitos que o cidadão tem diante do Estado são seguidos de deveres para com o Estado. Você tem direitos? Sim, tem. Mas você tem deveres. Não é possível você desfrutar de todos os direitos sem que os seus deveres sejam cumpridos, porque nós precisamos estabelecer um equilíbrio entre o direito que temos do Estado e o dever que temos para com o Estado. E temos que ter essa consciência que temos tanto direito como deveres. Então ficou bem estabelecido para nós que, como cristãos, nós precisamos cumprir os nossos deveres diante do Estado. Cumprir os nossos deveres diante do governo brasileiro. Por isso que eu iniciei dizendo que eu espero que você esteja se planejando para votar, porque votar é um dever. Votar é um dever. Então faça isso. E faça isso com a consciência de quem Deus é. Porque a resposta que Jesus deu não tem somente uma parte. Tem uma segunda parte. E a segunda parte da resposta de Jesus, nós precisamos cumprir fielmente, observar e cumprir fielmente. A resposta de Jesus não parou somente no governo, mas a resposta de Jesus, ela se expande para a pessoa do Deus, o Deus criador de todas as coisas, o soberano, quando ele diz: deem a Deus o que pertence a Deus. Deem a Deus o que pertence a Deus. Você já se perguntou em algum momento, ou você já pensou o que Deus requer de você? O que Deus espera de você? O que você precisa entregar a Deus que pertence a Ele? Porque a ideia do imposto é bem isso, pertence a Ele, então nós entregamos uma parte daquilo para o governo, ou até mesmo a obediência à lei, nós damos a obediência às leis. Mas agora, pensando na segunda parte da resposta exclusivamente, você já se perguntou o que Deus requer de você, o que Ele espera de você, o que você precisa entregar a Ele, que pertence a Ele? E pensando nesta pergunta, nós vamos ler uma passagem de Deuteronômio, capítulo 10, verso 12. Eu faço questão que você abra esse texto. Deuteronômio, capítulo 10, verso 12. E ali nós sabemos o panorama do livro de Deuteronômio, porque a lei está sendo novamente lida para o povo. O povo está tendo um contato com a lei, porque parte do povo ficou pelo deserto, e parte do povo, um povo mais novo, uma parcela do povo nova, ia entrar na terra prometida, e estão ali fazendo uma releitura da lei.
E a palavra de Deus nos diz assim: agora, Israel, o que o Senhor seu Deus requer de você? Agora, Israel, agora povo de Deus, o que o Senhor seu Deus requer de você? Somente que você tema ao Senhor seu Deus, que viva de maneira agradável a Ele, e que ame e sirva ao Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a alma. A resposta é: somente que você tema ao Senhor seu Deus, que viva de maneira agradável a Ele, e que ame e sirva ao Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a alma. Dar a Deus o que pertence a Ele é temer a Deus. É temer a Deus. É viver uma vida que agrade a Deus. Observe, viver de maneira agradável. É amar e servir a Deus de todo o coração, de toda a alma. Amar e servir a Deus voluntariamente. Voluntariamente. Então, quando nós vemos aqui Jesus dizer: deem a Deus o que pertence a Deus, você tem que dar a Deus aquilo que Deus espera que você dê: o temor a Ele, uma vida agradável a Ele, amor e serviço a Ele de todo o coração e de toda a alma. De todo o coração e de toda a alma. É isso que Deus quer. Quando vemos a segunda parte da resposta: deem a Deus o que pertence a Deus, você precisa conectar-se com esse texto, porque assim como você tem alguns deveres para cumprir diante do Estado, você tem também deveres a cumprir diante de Deus. Diante de Deus. Você não pode falar que dá a Deus o que pertence a Deus se você vive de qualquer maneira. Principalmente de uma maneira que desagrada a Ele, principalmente de uma maneira que não está em concordância com a palavra dEle. Como eu posso dizer, ou você pode dizer, que dá a Deus o que pertence a Deus, se você não tem temor pela santa presença de Deus? Se você não o ama e o serve voluntariamente, com paixão, com o coração envolvido, com a alma, com as suas emoções totalmente entregue a Ele. Nós só poderemos dizer que damos a Deus o que pertence a Deus se nós entregarmos a nossa vida ao Senhor. A nossa vida ao Senhor, como nós cantamos no início: ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. O seu coração transborda de louvores por quem Ele é e por quem Ele chama você a ser. A resposta de Jesus, ela é muito mais envolvente no que diz respeito à devoção a Deus, não o compromisso com o Estado. É por isso que Jesus causou admiração naqueles homens, é por isso que Jesus impactou aqueles homens, porque aqueles homens vieram com uma pegadinha, e Jesus devolveu para eles o sentido da vida. O sentido da vida. Enquanto eles estavam preocupados em saber se é necessário pagar impostos, para eles ouvirem uma resposta contra o governo, e então dizerem: prendam este homem, porque este homem é um revolucionário contra César. Jesus ali mostra o sentido da vida, cumprir os deveres do Estado, mas o sentido da vida não está no Estado, está em Deus. Está em Deus, porque o que nós precisamos entregar a Deus é justamente isso: um temor, uma devoção que reconhece quem Ele é, a grandeza de quem Ele é, os seus atributos como santidade, como justiça, e nós conformamos a nossa vida a Ele. Temer a Deus e viver de uma maneira agradável a Ele. Você tem vivido agradando a quem? Você teme a quem? Você teme o próximo presidente? Você teme um presidente de uma ideologia de esquerda, por exemplo? Você teme um presidente que vai atentar contra a igreja? É disso que você tem medo? Não, você deveria tremer as suas pernas pela santidade de Deus quando você flerta com o pecado.
Os seus joelhos devem bater um no outro quando você está no escondido, no secreto, em vez de buscar a Deus, buscando o pecado, a injustiça, as transgressões, colocando impureza diante dos seus olhos. É isso que nós temos que temer, uma vida contrária a Deus. Nós temos que ter medo de pecar, nós temos que ter medo de contrariar a Deus. O nosso coração deve tremer, porque Deus é santo, santo, santo. Toda a terra está cheia da sua glória. E quando Isaías encontra com a santidade de Deus, ele reconhece a sua pecaminosidade, porque ele diz: eu sou um homem de lábios impuros, e habito numa sociedade impura, de impuros lábios. A preocupação dele quando encontrou a glória de Deus foi justamente quem ele era mediante e perante a glória de Deus, a santidade de Deus. Dar a Deus o que pertence a ele é viver para a glória de Deus, é temer a Deus, lutar contra o pecado e buscar como objetivo principal da vida causar sorrisos nos lábios de Deus, viver de uma maneira que agrade a Deus. Quando você é agradado por alguém, o que acontece com o seu coração? Seu coração se alegra, não é? Quando alguém agrada você, seu coração se alegra, você fica feliz e você fica pleno. Então você tem que pensar que é isso que nós causamos no coração de Deus. Quando Deus vê homens andando nessa terra impura, nesse mundo perdido, que jaz o maligno, tendo um compromisso com Ele. Compromisso com Ele, um compromisso de devoção, de adoração, um compromisso de temor, um compromisso de amor, um compromisso de serviço. Amar a Deus. E como você ama a Deus, meu querido? Qual é a expressão de amor que nós damos a Deus? Obediência é uma delas. Obediência à palavra. Nós precisamos obedecer a Deus, obedecer ao Senhor. O amor a Deus é expresso pela obediência incondicional e sacrificial da sua palavra. Você tem obedecido a Deus? Se sim, você tem amado a Deus. Se você tem desobedecido a Deus, você não tem demonstrado amor a Ele. O que Deus requer de você? O que Deus espera de você? Que você o tema, que a sua vida seja agradável a Ele e que você ame e sirva de todo o coração. Servir a Deus, gastar a sua vida pelas coisas de Deus. E como tem faltado isso nos nossos dias na igreja? Pessoas que não têm gastado a sua vida com Deus. Louvado seja o Senhor por aqueles que já renovaram um compromisso de serviço com o bem-estar da igreja, de serviço com o bem-estar dos membros da igreja. Louvado seja Deus por aqueles que têm renovado esse pensamento. Mas muito precisa ser feito. Muito precisa ser feito. Vamos fazer de qualquer maneira? Vamos fazer por obrigação? Não. Nós fazemos de todo o coração, de toda a nossa alma, voluntariamente, nos envolvendo nisso. Deem a Deus o que pertence a Deus. Deem a Deus o que pertence a Deus. O padrão de Deus é muito mais elevado. O padrão de Deus é muito mais elevado que o padrão do Estado ou de qualquer governo que possa acontecer, de qualquer governo humano. Pagar impostos como o IPVA, IPTU, ICMS, ISS, PINS, CONFINS e tantos outros impostos. É muito imposto? É, irmão, é verdade, é muito imposto. Só que aí é um outro assunto. Como nós lutamos pela justiça social. Eu luto pela justiça social deixando de cumprir os meus deveres? Não é dessa forma que a Bíblia nos ensina.
E todos esses impostos, e todas as obrigações e os deveres que temos como cidadãos, é pouco se comparado ao que Deus requer de você. O Estado não te pede nada, comparado com aquilo que Deus pede de você, porque Deus espera que você entregue a sua vida. Amém ou não? Deem a Deus o que pertence a Deus, tema a Ele, viva de uma forma agradável, ame e sirva ao Senhor de todo o coração e de toda a alma. Deus quer seu coração, Deus quer uma vida de adoração que glorifica e agrada a Ele. Deus quer o seu amor, o seu serviço espontâneo, voluntário, intencional. Deus quer que você participe da obra dele intencionalmente, sabendo que essa obra, ela produz bênção na vida daqueles que fazem parte também. Enquanto pagamos muitos impostos, e por má administração e corrupção, não recebemos os serviços que temos direito, ao entregar a nossa vida a Deus, recebemos dele infinitas bênçãos para esse tempo e para a eternidade. E eu vou repetir isso, porque isso tem que mover o seu coração, isso tem que aquecer o seu coração. Amém ou não? Enquanto pagamos muitos impostos, e você paga alguns, eu sei que você paga. Tem alguns irmãos assim, ó, balançando, eu pago muito, pastor. Enquanto você paga muitos impostos, e por má administração desses recursos que chegam até lá, e muitas vezes por uma corrupção arquitetada, nós não recebemos essa carga, esses serviços de volta. Nós não recebemos as nossas contribuições por meio de serviços do Estado. Queridos, mas quando nós entregamos a nossa vida a Deus, recebemos dele infinitas bênçãos para esse tempo e para a eternidade, vida abundante em Cristo Jesus e vida eterna, porque nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. À medida que entregamos a nossa vida a Deus, Deus nos abençoa, Deus nos preenche, Deus nos faz ter uma vida plena. Amém ou não? E precisamos crer nisso, porque Deus não é homem para mentir. Se Deus prometeu que cumprirá a sua palavra, Ele vai cumprir. Se Deus diz que abençoará o seu povo, Ele vai abençoar. Se Deus diz que não nos deixará e jamais vai nos desamparar, isso acontecerá, porque Deus é o Deus soberano, Criador de todas as coisas, e ninguém pode compará-lo ao homem. O homem pega os nossos recursos, suado do nosso trabalho, da nossa exaustão nas nossas atividades profissionais, metem a mão, colocam nos seus próprios bolsos, causam mortes, causam maldades na nação, e isso acontece há muitos anos no nosso país. E nós vemos os muitos escândalos que acontecem. Ah, pastor, por causa dessa corrupção eu vou parar de pagar. Deem a César o que é de César, e deem a Deus o que é de Deus. E o entendimento que nós entregamos a Deus o que pertence a Ele, nos leva a cumprir o nosso dever diante do Estado. Por quê? Porque servir a Deus e dar tudo a Deus é o que precisamos fazer, e é o que nos sustenta, e é o que nos faz viver. Amém ou não? Amém ou não? Esse é o ensinamento que Jesus propõe aqui. Infelizmente, muitos cristãos estão se envolvendo na política. Não que eu acho pecado candidatar-se a cargos eletivos. Não acho que é pecado. Até acredito que homens sinceros, íntegros e que entenderam a segunda parte do mandamento, precisam estar lá. Porque um homem que entendeu a segunda parte aqui da resposta, e que entende que tem que dar a Deus tudo que pertence, se ele chegar lá, ele vai ser luz no meio das trevas. Isso que eu creio. Mas essa segunda parte tem que estar muito clara na mente e no coração dele, para que ele não se desvie em meio às pressões que acontecerá. Mas muitos cristãos
se empenham para agradar políticos, para agradar governantes, para falar em nome de governantes, e se envolvem em discussões que não refletem a parte mais importante do ensinamento de Jesus. Que não reflete a parte mais importante, que é o quê? Se oferecer integralmente a Deus. E eu não estou querendo tolir a sua liberdade, você tem liberdade, e é um dos nossos direitos, garantido pelo Estado. Use a sua liberdade, mas use a sua liberdade com sabedoria, use a sua liberdade sabendo que você dá a Deus o que pertence a Ele. Muitos cristãos se perdem em meio às discussões, em vez de refletirem princípios da palavra, refletem e imitam comportamentos mundanos. Seja o melhor cidadão que você pode ser. Amém ou não? Seja o melhor cidadão. Seja o melhor que está ao seu alcance diante do governo, diante do Estado. Desfrute dos seus direitos. Desfrute dos seus direitos. E também digo a você, lute pelos seus direitos. Porque você tem liberdade para isso. De lutar pelos seus direitos, de lutar para expor a sua opinião, de lutar para expor o seu pensamento. Faça isso. Mas faça isso pensando em ser um bom cidadão, primeiramente diante de Deus e depois diante do Estado. Cumpra os seus deveres. Faça tudo isso. Lute pelos seus direitos. Cumpra os seus deveres. Lute pela sua liberdade. Mas não coloque isso à frente de Deus. Não coloque isso à frente da pessoa do nosso Senhor Jesus, porque Ele deve ocupar o primeiro lugar da sua vida. É o primeiro lugar. Não é o candidato A. Não é o candidato B. Não é o candidato C. É Deus. É Deus. Vote consciente de quem Deus é primeiramente, do que Deus ensina, do que a palavra mostra, de quem é a pessoa de Jesus. Não coloque a sua esperança em políticos, em homens. Mantenha a sua esperança unicamente em Deus e em nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como políticos podem realizar grandes obras quando exerce corretamente o seu papel no governo, e podem promover um grande bem para a sociedade, para a economia, para os mais pobres. Também pode existir pessoas que farão exatamente o contrário, que buscarão somente os seus interesses e arquitetarão planos para se enriquecer. E onde ficamos no meio de tudo isso? Ficamos onde estamos, como igreja de Cristo Jesus. Ficamos na posição de que Deus nos fez ter em Cristo Jesus. Se em algum momento da vida tivermos que escolher entre agradar a Deus ou o Estado, não há dúvida que escolheremos agradar a Deus, pois Deus é o soberano sobre as nossas vidas, e não o Estado. Pastor, mas isso pode parecer contraditório do que você disse até agora. Eu falei, não, não é contraditório. Porque se em algum momento for instituída alguma lei no nosso país que seja contra a nossa fé, nós escolheremos a nossa fé manifesta na pessoa de Cristo Jesus. E aí, possivelmente, seremos perseguidos. Possivelmente, talvez seremos até mortos, como a história nos mostra, como a história relata que aconteceu em muitos outros momentos. Porque nós precisamos ter essa consciência de que Deus é o primeiro lugar da nossa vida, porque nós temos que entregar tudo a Ele. Deus é o soberano sobre a nossa vida, não é o Estado. Não é o Estado que manda nas nossas vidas, é Deus
que manda em nós. É Deus que dirige os nossos passos. É a Ele e somente Ele que prestamos culto, devoção e adoração. E por termos essa consciência de que somente a Ele prestamos culto, adoração e devoção, é por isso que obedecemos às leis. Porque quando obedecemos às leis do nosso Estado, nós estamos indo em conformidade com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Seguindo o ensinamento de Jesus, o cristão dedica sua vida integralmente a Deus e cumpre seus deveres perante o Estado. É momento de restabelecer alguns princípios em nossas vidas. Socialmente, como sociedade, vivemos tempo de muita discussão, de divisões em nosso país. Além desse clima hostil, alguns que se dizem cristãos e até líderes interpretam erroneamente a palavra e usam a palavra para fins políticos. Queridos, nós precisamos entender claramente o nosso papel e a nossa função, as nossas responsabilidades dentro do Estado. Como nós observamos logo no início e na introdução da explicação, nesse texto mesmo nós vimos o que acontece quando une interesses religiosos com interesses políticos, se nós podemos chamar assim. É claro que para nós cristãos não é uma religião, mas é a própria pessoa de Jesus Cristo. Mas quando se unem interesses, nós vimos que não foi edificante, porque as pessoas aqui estavam unicamente preocupadas em atentar contra a integridade de Jesus. E Jesus, então, realinhou tudo com o seu ensinamento, dizendo que aqueles homens deveriam cumprir os seus deveres diante do governo e pagar os seus impostos, mas tinham que dar a Deus o que pertence a Deus. Como seguidores de Jesus que somos, como homens e mulheres tementes a Deus, precisamos nos posicionar em conformidade com a palavra de Deus. Alinhar a nossa vida completamente à palavra e aos ensinamentos de Jesus. Porque é dessa forma que nós teremos condições de ser luz em meio às trevas, de levar uma palavra de união em meio à divisão, de influenciarmos o nosso país através do que cremos e de como vivemos. Nós cremos em Jesus e precisamos viver em conformidade ao que cremos. Viver uma vida dedicada integralmente a Deus. Pense sobre isso. Dar a Deus o que pertence a Deus. Deus requer de você, Deus espera de você, porque pertence a Ele o temor. Uma vida que agrade a Ele. Amor e serviço voluntário com todo o coração e com toda a alma. Você tem feito isso a Deus? Porque eu creio que os seus impostos estão em dia, né? Ou não? Então a nossa conta está em dia com o governo. Ótimo, que bom. Mas e com Deus? A nossa conta está em dia? E a segunda parte da resposta? Temos pago os nossos impostos, tudo belezinha, alguns retidos na fonte, que você não tem nem a opção de escolher se vai pagar ou não. Outros parcelados em muitas vezes, para facilitar um pouco. Mas está tudo ok, tudo belezinha. Mas e a Deus? Você pode dizer nessa noite, pastor, está tudo bem, está tudo belezinha também. Ou não? Ou está faltando temor a Ele na sua vida? Amanhã, não vamos amanhã não, vamos pensar nessa semana. A forma como você viveu e o que você fez durante essa semana se enquadra naquilo que o texto diz, viver de maneira agradável a Ele. Você agradou ao Senhor?
com as suas atitudes, com as suas palavras, com os seus pensamentos. E o desejo do meu coração, humildemente, é que todos nós, porque eu estou inserido dentro desse nós, eu estou inserido como corpo de Cristo aqui, junto com vocês, porque nós somos corpo de Cristo. E o desejo do meu coração é que nós possamos estar em dia com Deus. Em dia com Deus. Porque os impostos são fáceis de parcelar para pagar. As leis, certamente nós estamos aqui, na linha com as leis. Temos a nossa liberdade garantida. Ninguém está aqui sendo procurado pela justiça. Mas e Deus está nos encontrando como filhos agradáveis, como filhos tementes, como pessoas que amam e obedecem e servem a Ele. O cristão dedica sua vida integralmente a Deus e cumpre seus deveres perante o Estado. Feche os seus olhos, amém? Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Se a palavra confrontou o seu coração no que diz respeito a dar a Deus aquilo que pertence a Ele, e você não tem dado, peça perdão nessa noite, imediatamente, e comprometa-se a dar tudo a Ele. Se você tem falhado para com as suas responsabilidades diante do Estado, eu aconselho você a cumprir imediatamente os seus deveres, amém?